Aqui com o Caio, que é o representante, um dos proprietários da Stop Freios em Campinas. Caio, eu quero agradecer inicialmente, você encarar esse trabalho conosco, a Stop Freios encarar esse trabalho conosco. Todo carro tem algum defeito específico, tipo a linha Fiat. O parafuso de roda, a rosca é muito fina. Tá? Então, por a rosca ser muito fina, você tem que tomar muito cuidado na hora de tirar a roda, na hora de colocar a roda. Porque se você colocar errado, na hora de tirar ele quebra. Tá? Então isso vai ser um dos cuidados que a gente vai tomar no seu carro. Outro problema que dá muito na linha Fiat é no regulador, vai na roda traseira. Ele serve para regular a lomba, tá? E deixa o freio de mão mais justo. O que acontece? Ele tem uma trava. Tá? Essa trava, ela cai, ela quebra, ela some. Não tem um motivo específico. Eu fiz alguma coisa errada? Não. Simplesmente ela cai. Essa trava é aquele gatilho que fica naquela, parece uma cremadeira. Para travar a regulagem. Tá? O problema não vende só a trava. Tá? Então vende o regulador completo na concessionária ou até mesmo paralelo. Tá? Desenvolver, a gente fez uma trava, tá? Para esse regulador. Se vier até a minha loja, a gente consegue menos da metade do preço. Legal. Tá? Estrada, Doblô, Palio, todos esses carros, eles têm um regulador que dá esse problema. Tá? Então muitas vezes você leva numa oficina, ele regula o seu freio de mão, da regulagem certa. 15 dias o seu freio de mão subiu de novo, não é normal. Tá? Ele tem que ficar um bom tempo regulado. Quer dizer, isso é um indício de que essa trava, desse gatilho pode ter caído. Exato. Efeito em cilindro mestre, você não consegue ver ele. Você precisa que o cliente fale para você. Se eu vou freio vazando, às vezes é muito difícil. Barulho de pastilha, às vezes tem massa na pastilha, só que ela está vidrificada. Ele está sem potência, quando você pisa ou afunda, principalmente se você pisa devagar, ladeira, uma subida, o carro começa a descer, aí o pedal afunda. Isso já é essencial para a gente. Tá? Provavelmente o seu carro ele deve estar com problema no cilindro mestre. Caio, fala pra gente o que você encontrou aí na roda traseira. Bem, a partir que a gente tirou essa campana, desmontamos essa roda, nós conseguimos verificar que o cilindro de roda ele está vazando, como vocês podem ver aqui, ó. Está vazando bastante. O cilindro de roda já está com um vazamento bem grande. Então isso daqui é muito importante a gente trocar, porque casualmente o vazamento do cilindro de roda você fica sem freio. Tá? Ele acaba ocasionando o fluido fica sem no reservatório, você pisa no freio e ele acaba até o final. A lona, se vocês puderem ver por aqui, ela também está bem fina. Tá? Então isso faz com que a gente não consiga dar regulagem no freio de mão. Tá? O próximo passo, qual que vai ser? A gente tem uma ferramenta específica, a gente vai medir as campanas e vamos ver se elas estão dentro da medida. Se estiverem dentro da medida, a gente troca só a lona e o cilindro de roda e damos um passezinho na campana, como é falado na diretriz mecânica. Caso ela esteja fora da medida, a gente teria que trocar. Caio, principalmente quando a gente fala da parte de tambor, lubrificação de freio, o que pode e o que não pode? Bem, lubrificação, você tem que tomar muito cuidado. A lona, com o calor, ela absorve muita coisa. Tá? Então você não pode colocar um óleo ou alguma coisa, com o tempo fique líquida, porque pode ocasionar da lona absorver. A gente lubrifica com graxa, principalmente o regulador. E na linha Fiat tem muito problema de nheque-nheque, quando você aciona o freio de mão ou quando você pisa no freio. Então é sempre bom, atrás do patinho, você lubrificar com a graxa grafite. Outra coisa que dá bastante problema em vários carros é cabo de freio de mão. É muito bom olhar. Tá? O cabo do freio de mão, você tem que tomar muito cuidado, porque são dois problemas. Tá? O cabo do freio de mão, ou ele fica engripado, tá? Que ele não aciona, ou ele quebra. Então não adianta você só acionar o cabo e ver se ele está acionando normal, se não está nada preso ou não. É sempre bom percorrer por onde ele passa para ver se algum ponto ele esteja desfiando. Isso é muito importante, porque querendo ou não, é ele que segura o seu carro.
Então é bom tomar cuidado nessa parte, tá? Em relação à regulagem, tá? Eu queria deixar uma dica para vocês também. 90% dos carros existem dois tipos de regulagem. A regulagem da roda e a regulagem do freio de mão que o pessoal geralmente fala, tá? O certo, gente, primeiro, sempre, regulagem na roda. Ah, mas é mais fácil regular o freio de mão, não tem problema. Não, dá problema. Gasta lona, não fica um freio de mão bom. Se você não souber, leve para um mecânico especializado. Primeiro a regulagem na roda, depois a regulagem do freio de mão. Chegamos aqui na dianteira e é sempre bom tomar um cuidado muito especial com essa peça aqui, tá? Essa peça aqui é chamada de flexível. A gente pode ver aqui que a primeira camada dela já está inteira cortada, tá? O flexível ele é composto por duas camadas. A partir do momento que estourar a segunda camada, você fica sem freio também. Então isso daqui você tem que tomar muito cuidado. É sempre bom a gente estar analisando o reparo de pinça, que seria essa borracha também. Algumas vezes eles estão cortados ou ressecados. Isso daqui o que pode ocasionar? A sujeira entra dentro do reparo de pinça e ele começa a trabalhar preso. Então começa a frear mais uma roda do que a outra. Então é sempre bom estar dando uma olhada nessa peça também. Que além de ela estar bem espelhada, temos algumas trincas nelas. Isso daqui pode ocasionar barulho e o assentamento não pega 100%. Então, ou seja, já está na hora de trocar essas pastilhas. O disco, através do paquímetro, nós vamos medir para ver se ele está dentro da medida. Caso esteja dentro da medida, a gente procura sempre retificar, para evitar dar o barulho de assobio. Sempre analisando se a coxa tem algum vazamento, tá? É sempre bom dar uma olhada, ver barulho de rolamento, se tem alguma coisa machucada. Então é sempre bom estar atento nesses detalhes do freio do carro. O mínimo do tipo é 9.2. Vamos ver a medida dele. 10.03, ou seja, ele está dentro da medida. Está bem tranquilo então. Então está bem tranquilo, nós podemos retificar sem ter qualquer tipo de problema mais para frente. Bem, chegamos desse lado e podemos ver que o flexível também está danificado. Então é muito importante. Esse está até bem pior. Está bem pior que o do lado de lá, tá? Quer dizer, então, tem que olhar mesmo e cada lado independente. Tudo. Algumas pessoas falam que o freio é basicamente a pastilha. Não. Flexível. Até essa peça aqui, que a gente chama de sangrador, é sempre bom quando você mexer no freio, você dá uma analisada, ver se vai abrir. Por quê? Porque se ele quebra e você troca o flexível, você não consegue fazer a sangria certa. Então é sempre bom estar dando uma olhada nessas pecinhas, sangrador, pino, guia, que a gente considera o pino guia, que mexe a pinça. É sempre bom estar dando uma olhada, ver se eles não estão engripados. Uma dica que a gente sempre procura dar, a gente sempre procura fazer aqui também na nossa oficina, sempre que desmontado, nunca deixar a pinça jogada, porque ela força o flexível também. Tem algumas pinças que elas são muito pesadas, tá? Então a gente sempre procura, aqui nós fizemos um gancho, tá? Prende a pinça aqui para não forçar o flexível. Uma exatamente, tá comeu bem mais gasta que a outra. Nós já tivemos muitas perguntas sobre isso. É normal. Drenagem errada, algum defeito? Não, algumas pastilhas acontecem isso daqui mesmo, tá? O que não pode acontecer é quando dá muita diferença. Uma tá nova e a outra tá completamente no ferro, tá? Então essa diferença que vocês podem reparar que é pequena, não tem problema. Pode acontecer em vários carros realmente, tá bom? Chegamos ao ponto de analisar o fluido de freio. Ele tem que ser analisado a condutividade do fluido. Essa máquina, ela testa se tem água ou não dentro do fluido, tá? Então, se tiver água, passa a condutividade por esses dois pontinhos e acusa a revisão no freio. Então, a gente coloca dentro do reservatório e ela apitou, tá? Ou seja, esse fluido está na hora de ser trocado. Trocar não é só tirar o fluido do reservatório
e colocar um fluido novo. A troca do fluido a gente considera o seguinte: você tira o reservatório, limpa ele por dentro, pega um fluido novo, coloca uma máquina que faz a sangria do sistema inteiro. Aquele sangrador que eu mostrei, você abre e ela empurra todo o fluido velho e entra o fluido novo. Então isso é considerado a troca do fluido de freio. Nos frasquinhos de fluido eles recomendam ou a cada 1 ano ou a cada 10.000 quilômetros. O fluido, conforme você anda, ele pega alta temperatura. Quando aquece é onde tem a umidade. Caso não troque, vazamento de cilindro de roda, vazamento de cilindro mestre, por não trocar o fluido de freio, ocasiona esse problema. Alguma coisa ou não? Já. O primeiro estágio está sem pressão. Estou aqui com o cilindro mestre do tipo, mostrando para vocês exatamente qual foi o problema. Se vocês conseguem ver, tem umas manchas nessa parte interna, são cavitações, são buracos mesmo que foram sendo criados. Essa borracha que passa, que desliza por esse cilindro, ela não consegue, no momento que passa nesse ponto, fazer a pressão. Então o fluido passa por essa cavitação, passa por esse furo, passa por baixo da borracha, vamos dizer assim, e aí com isso você perde poder de frenagem. Então, esse é exatamente o problema que acontece com o freio desse carro, e por isso nesse caso a gente não tem condição de trocar o reparo. Efetivamente nós vamos ter a substituição do cilindro. Vocês estão usando o que aqui para fazer essa limpeza, essa faxina ali no sistema de freio? A gente sempre procura, quando não tem graxa envolvida, a gente sempre procura trabalhar com água. A gente trabalha com água só para tirar aquela sujeira, aquele pó que acumula dentro da campana. Quando tem graxa, a gente já procura trabalhar com a gasolina ou com algum outro produto específico para tirar a graxa e não prejudicar as peças que ali estão presentes. Coisa que não pode usar de maneira nenhuma é querosene, né? Querosene, com certeza. Querosene e freio não combina nunca. Nunca, mas nunca mesmo. Se você for retificar ou você for desmontar o disco, é sempre bom você estar lixando ele, tá? É sempre bom você dar uma boa limpada para que a face do cubo encaixe perfeitamente com a face do disco, tá? Então é sempre bom tanto limpar do lado de dentro como do lado de fora. Que é depois onde a roda vai estar apoiando. Exatamente. Caiu o disco no tambor, se está dentro da medida, é possível esse acabamento. Tem uma medida padrão que deve ser feita? Alguns discos eles chegam muito ondulados. Alguns discos, em uma retífica você consegue deixar ele liso, outros discos precisa de 2 retíficas, então varia muito, depende muito do consumo da pastilha. É o mínimo possível, igualando os dois lados. Exatamente, sempre, tá? Principalmente em disco ventilado, para você sempre manter a mesma parede dos dois lados. Tá, aqui o que a gente está fazendo? A gente está tirando a impureza do cubo, ferrugem que fica acumulado tanto entre o cubo e o disco. Você só tirar o disco velho e colocar um disco novo, pode ser trepidação. Se qualquer sujeirinha que fique entre o cubo e o disco, ele pode dar problema mais para frente para vocês. Outra coisa importante é que vocês estão vendo que esse trabalho tem que ser feito em dois, né? 2 pessoas, porque um tem que fazer o cubo rodar, né? Enquanto o outro faz o lixamento. Então de qualquer maneira é um trabalho um pouco mais arriscado. Com certeza, nunca fazer sozinho, nunca engatar o carro e ir na roda para lixar, porque se travar o flexível ou alguma coisa machucar o seu dedo, você não consegue parar. Muita gente fala que o assobio é só a marca da pastilha, ou que o carro é normal fazer o barulho porque a pastilha não tem amianto. Isso daí é uma lenda. Aonde a pastilha é imposta, que é no pistão e aqui atrás da pinça,
as impurezas que ficam nela faz com que dê o barulho. Quando for fazer a troca da pastilha, é sempre bom lixar, tá? Você sempre procura lixar para tirar essa sujeira tanto da parte de baixo como da parte de cima, para evitar dar o assobio. E essa lixa que você está usando é uma lixa de ferro? Lixa de ferro normal, lixa, se eu não me engano, 40. Legal. Tá? Só você pegar ela, dar uma boa lixada, não precisa ser nada muito forte. Sempre tomar cuidado para não machucar a borracha de baixo. Quer tá? dizer, é uma lixada para limpeza, não Exatamente, é para despacho. não, é só para dar uma limpada nessa sujeira que fica. Ela faz com que o assentamento da pastilha aqui não pegue 100%. Tá? Não pegando 100% faz com que a pastilha trabalhe torta. É onde pode ser que dê o barulho mais para frente no carro de vocês. Ô, Caio, primeira coisa, com rebarba ou sem rebarba? É uma dúvida que muita gente tem, né? A rebarba, ela dá barulho, tá? Além de ela dar o barulho, ela força a pastilha a sentar no disco torto, tá? Então, sempre que trocar uma pastilha, é sempre bom ou dar um passezinho no disco, ou se ele estiver fora de medida, trocar o disco, quebrar os cantos. Não, quebrar o canto, porque se você quebrar muito o canto, a pastilha dá barulho. Se você quebrar pouco, fica pegando na rebarba. Show!